Aí eu até botei ali uma imagem, né, mostrando Jesus é conhecido como a pedra angular. Aquele branquinho lá é a pedra angular, porque tem um ângulo, uma angulação. E na construção primitiva era assim, não existia concreto armado. Aí o que se fazia? Colocava as pedras em arco, escorada, depois entrava com a pedra angular e comprimia, e toda aquela estrutura ali trabalhava por compressão. Então a pedra angular sustentava todas as outras pedras e estrutura. Veja que é porque Jesus é chamado de pedra angular. A igreja é fundamentada em Cristo Jesus. Nós somos pedras vivas. Ele, pedra angular. Ele é que sustenta tudo. Sem a pedra angular, aquilo ali, aquela construção, ruiria. Amém, querido? Aí o plano de Deus. Deus tem um plano. O plano de Deus é edificar a sua igreja. Interessa a todo arquiteto e engenheiro que o seu projeto se realize exatamente como foi planejado. Planejamos, fizemos um projeto, entregamos na mão dos executores. Se os executores executarem esse projeto errado, obviamente isso vai descontentar o engenheiro, o arquiteto, seja projeto tudo que for, de estrutura, de arquitetura, de instalações. E Deus tem um projeto muito maior que todo e qualquer projeto humano, que é edificar a sua igreja. E nós somos as pedras, Jesus, pedra angular. Então nós temos que estar ali, trabalhando, unido com Jesus, para que a igreja do Senhor, que somos nós, seja edificada. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Então entristece o coração de Deus quando o projeto de edificação de Deus não saia contento do que ele projetou. Amém? Amém. Nós estamos envolvidos na execução desse projeto. Olha a nossa responsabilidade. Amém? Amém. Outro slide. Aí eu botei ali, vamos ver se dá. O tempo é exíguo, mas a gente vai tentar falar. 6 coisas relacionadas com a obra de edificação da igreja. A primeira coisa que Paulo mostra a Timóteo é que a igreja se edifica pelo amor, pois o propósito deste mandamento é o amor. Está escrito lá na versão Almeida Revista. Ora eu pego uma versão que diz, sabe, que casa mais com o que eu quero dizer. Essa versão é Almeida Revista e Corrigida. Nascido no coração limpo e de boa consciência e de fé não fingida. Então o amor edifica a igreja. Então a gente tem que observar isso. Ah, não vou com a cara daquele irmão. O amor. Senhor, repreende, vou orar para amar aquele irmão. Então hoje a gente assumiu um compromisso, eu também vou assumir, de olhar para aquele irmão que a gente não... meu santo não bateu, isso nem existe lá no mundo, né? Mas vamos copiar o meu santo. O santo é o mesmo? É, o santo é o mesmo. Aí, vamos orar, eu quero amar aquele irmão. Tudo que você já ama, tem convivência, deixa de lado. Mas eu vou porque eu sou pedra, tem que estar bem ajustado. E se não houver amor, a igreja não está edificada. Satanás vai ter êxito sobre a igreja do Senhor. Amém, queridos? Então nossa responsabilidade é amar. Um amor não fingido, amar. Aí agora, né, se a gente vê um irmão que a gente não abraça ele e fala, irmão, eu te amo, força. Vai até engasgar o companheiro, eu te amo, quebrou Satanás. Na outra vez tu já chega, meu irmão, eu te amo, ele te abraça. Vamos destruir as fortalezas do inimigo. Por isso que ele gosta de semear contenda entre os irmãos, porque ele sabe que a igreja se edifica, um dos fatores é o amor. E sem amor, a igreja não avança. Pensa bem, nós somos pedra viva, temos que estar uma unida com a outra. E Jesus Cristo é a pedra angular. Se as pedras são fracas e não estão no lugar certo, o que vai acontecer é a não edificação ou desequificação, a destruição da igreja. Satanás vai rir e bater palma. E a gente não estamos aqui para dar chance ao diabo. Amém, querido? Outro item. Eu botei ali, ó, esse 1 Coríntios 13, que a gente já conhece, fala do amor, né?
A igreja se edifica em amor, irmão. Podemos ter grande revelação, podemos ter fé, enfim. Por causa do tempo exíguo, 1 Coríntios fala que a gente pode ter tudo, todos os dons, mas se não tiver amor, não adianta de nada. Veja a importância que tem a gente amar o nosso irmão, ter amor um pelo outro. Isso é importantíssimo e edifica a igreja. Vamos quebrar as cabeças, a gente, não vou bem, não me interessa. Deus tem um projeto maior, nós estamos envolvidos nisso, entendeu? Isso não vai dar oportunidade a Satanás, amém? Então 1 Coríntios fala isso, não adianta você ter tudo, fazer tudo, cantar, enfim, ter dons maravilhosos, profetizar, não amou o teu irmãozinho, às vezes acontece isso, tem irmão que passa na rua, vê outro irmão, finge que não vê, porque... Misericórdia, falou. Então, gente, vamos amar. Amém, queridos? Juarez, você tem que amar também. Foi para mim também, né? Amém, queridos? Denilson, a segunda coisa é oração. Amém, queridos? Então eu botei ali, segunda coisa que Paulo ensina aqui, que edifica a igreja, e não só a igreja, mas que necessitamos também, em nossa responsabilidade ante ao mundo, está em 1 Timóteo capítulo 2, 8. Amém, queridos? O que diz 2 Timóteo 2, 8? Quero, portanto, que os varões orem em todo tempo, em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Amém, queridos? Amém. Então nós temos aqui oportunidade de ajudar na edificação da igreja, vindo orar. Tem uma oração aqui 8 horas da manhã, o pastor Xavier instituiu essa oração. Nós temos um culto de oração, nós podemos orar em casa, né? Mas a gente tem aqui na igreja todo um esquema para a gente poder orar. Nós temos a sala de oração. Então o projeto de Deus tem que se realizar. Mães em oração, amém? A escola dominical ora, segundo domingo do mês, nós oramos aqui, todos os professores da escola dominical. Relógio de oração dos homens. Quanta oportunidade você tem de contribuir para a edificação da igreja, se envolver no projeto de Deus, plano de Deus, e ajudar na edificação da igreja. Amém, queridos? Eu gostei daquela colocação ali, gostaria que todos prestassem atenção nisso, ó. Irmãos, a igreja se edifica pela... E o que é a oração? É o testemunho mais eloquente de nossa incapacidade e debilidade. Então a gente fala diante de Deus: Senhor, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti. A oração é isso, você de joelho, né? Ou de qualquer forma, clamando a Deus e demonstrando para Deus que você não tem condição de prosseguir, que você é humano, limitado, e que ora e que depende de Deus. Então a oração tem essa importância. Quando você não se curva diante de Deus, você de certa forma, até inconscientemente, você está dizendo que você é autossuficiente, que você é arrogante, né? Que você não precisa de Deus. Então tem que quebrar a cerviz, ficar diante de Deus, se curvar de joelho e mostrar que tu é humano, que tu depende de Deus. Aleluia. Senão a gente nem percebe, entra a arrogância no nosso coração, entra a autossuficiência, que não somos autossuficientes, né? Nós dependemos de Deus, né? Entra a soberba e a gente nem percebe. Então se curvar, né? Quando a gente se ajoelha diante de alguém, é porque ele está se humilhando, reconhecendo e dependendo daquela pessoa. Mas nós nos curvamos e nos ajoelhamos diante do Senhor, porque Deus tem um plano e nós fomos chamados, é um privilégio para sermos executores desse plano. Amém, querido? Vamos para a terceira
coisa que edifica a igreja. Terceira coisa, o exemplo. A igreja se edifica pelo exemplo, pelo bom exemplo. Jesus era exemplo em tudo aquilo que ensinava. Então, nosso modelo é Jesus. Ele podia dizer a seu discípulo: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A igreja se edifica pelo exemplo. Amém, queridos? Mas tem outros textos onde homens na Bíblia, senão falar, Jesus ele nasceu, não nasceu, né, foi concebido sem pecado, mas eu tenho outros aqui, ó, homens que a gente conhece até o passado dele. Um deles é Paulo. Ele diz lá em 1 Coríntios 11:1: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Então a gente tem que ter autoridade moral, edificar a igreja nesse sentido, para falar para os nossos filhos: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Às vezes tem palavra, no trabalho você faz tudo, é honesto, o patrão fala contigo, tudo bem, eu vou ficar, vou fazer, ninguém quis fazer aquilo, você vai, se apresenta, todo mundo vai querer te imitar, saber por que esse cara é assim, por que essa mulher é assim. Sede meus imitadores. Então nós temos que ser exemplo. Isso também edifica a igreja. Outro que eu acho muito lindo também, que ele fala, é Gideão. Está lá em Juízes 7:17. 7:17, na parte A. Diz assim: e disse-lhe: olhai para mim e fazei como eu fizer. Aí, chegando às imediações do arraial, as imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Então Gideão tinha autoridade moral para dizer, para aqueles que estavam com ele ali, sob o comando dele. Então os líderes têm que ter isso: sede meus imitadores. Nós somos, sacerdócio real, somos cabeça. Cabeça é lugar proeminente do corpo. Mas o cara acha que é cabeça, que vai onde ele vai chegar, ele vai dirigir. Não, eu nunca vi ninguém falar: você viu o Juscelino? Vi como é que ele está com a roupa assim, como é que é o rosto? Eu não sei, não olhei para o rosto. Primeira coisa que a gente olha, então você é o cabeça, porque você é olhado, presta atenção em você, entendeu? Então você tem que ser exemplo para que todos olhem para você. Amém, queridos? Então nessa manhã a gente tem que ter consciência, eu também, que a gente tem que fazer tudo, se esforçar para ser exemplo. Não é fácil, é difícil, mas a obra de Deus, Deus não chamou fracote, não, gente que, não persevera, isso não agrada. Ele diz que aquele que retrocede entristece o coração do Espírito Santo. A gente pode, filhinho, não pequeis, mas se todavia pecares, existe um advogado junto ao Pai. Então não quer dizer que você, errei, vou sair da igreja. Não, ali a oração que edifica a igreja, de joelho diante do Senhor: Senhor, eu errei, mas eu quero acertar. A gente sabe que o Senhor Deus falou que Davi era um homem segundo o coração dele. Davi pecou, como é? Deus peca? Não, era um coração compungido, cheio de misericórdia, de amor pelo outro, capaz de perdoar, entender as pessoas, Sofreu dano, temente a Deus. Amém, querido? Amém. Vamos para o quarto exemplo. O tempo está passando rápido. Vou maneirar um pouco aí, Quarta palavra. Palavra também edifica a igreja do Senhor. Então nós temos que ler a palavra, estudar a palavra. Então não perca a oportunidade de estar na escola dominical. Leitura da Bíblia humana. Temos a leitura da Bíblia humana. Isso é maravilhoso. Ler, ganha um diploma, Jesus? Vem aqui à frente, ganha um diploma, ganha uma passagem para a Central do Brasil. Amém. Queridos, nós temos que ler a palavra, Está escrito lá, no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
Amém, querido? Glórias ao nome do Senhor. E tem o Salmo 119, versículo 11. Escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, se você luta contra o pecado, a palavra te ajuda nisso. A palavra faz que você tenha conhecimento de Deus. A palavra te exorta. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus ou a mulher de Deus, né, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então você tem muita coisa a fazer na casa de Deus. Você tem obra, você tem que ter domínio da palavra, conhecer a palavra. Eu acho, não sei se foi Spurgeon que falou, eu li não sei bem se é isso, o pastor Xavier está ali. De repente ele fala mais ou menos assim: se você não consegue chegar à escola dominical, como é que você diz que é capaz de dar a vida por Deus? Se nem escola dominical de manhã você consegue ir para ajudar a palavra. Não é Spurgeon? Spurgeon falou isso. Então não adianta você, porque se tiver que morrer, pelo amor de Deus, não consegue chegar à escola dominical? Pode ser que você ache que o cara está dando aula lá, não, fiz mestrado, doutorado, irmão lá. Vai lá e ajuda. A igreja é o corpo. O irmão está falando, irmão, eu queria até complementar. Não vai ter problema não creio. Eu, se estiver dando aula, você for lá e complementar, para mim não tem problema nenhum. Complementa, ajuda. Agora você não pode chegar lá e Juarez, você errou, você está muito fraco. Aí eu vou ficar constrangido e a turma também. Mas você me ajudar, irmão, vou complementar isso que você falou. Com educação, com amor, com conhecimento da palavra, com exemplo, né? Oração, tem aquela parte da oração, a gente edifica a igreja do Senhor. Nós somos a igreja, pensa bem, nós somos pedra. Vamos supor que sejamos um muro de arrimo, que faz a contenção numa encosta. Lá embaixo tem uma população ribeirinha, né, uma comunidade. A encosta, vamos fazer uma analogia, a encosta é Satanás, ele quer avançar. Nós somos um muro de arrimo, estamos fazendo a contenção, pedras vivas ali, segurando para que aquela encosta não desabe sobre aquele povo que está lá embaixo. Se as pedras forem fracas, se as pedras não tiverem bem ajustada, encaixada no lugar certo, o que vai acontecer? A encosta vai romper o muro de arrimo e vai destruir toda aquela comunidade. Olha a nossa responsabilidade. Nós somos a igreja. Satanás adora crente individual que fica sozinho. Mas pensa bem, eu tenho uma encosta para desabar, boto uma pedra só lá. A encosta vai passar por cima, fazer a pedra rolar, e vai usar a pedra para machucar quem está lá embaixo. Então nós temos que estar unidos. A igreja tem que estar unida, tem que ser um elo perfeito. A igreja do Senhor somos todos nós. Amém, querido? Amém. Vamos para o quinto. A autoridade de Deus, né? Hoje a gente tem visto muito isso. Desigrejado, eu sou desigrejado, mas porque ele é insubmisso, ele não quer, entendeu? Ele se acha muita coisa, ele não pode submeter a outra pessoa, ele não pode submeter uma organização. Ele vai ser desigrejado porque ele não reconhece a autoridade de Deus, a autoridade que Deus outorgou às pessoas. Lógico que a igreja tem que ter uma organização humana, né? A gente vê que ainda é difícil, com toda a organização, com todo o trâmite que tem que ter, cada um no seu lugar, com líder em cada ponto. Ainda fica difícil, que direto não tivesse, fosse a igreja, falando humanamente, fosse acéfala, não tivesse um líder. Amém, querido? A gente vê a importância de um líder, do líder eficaz, né? Vê o pastor Xavier, o nosso líder, o nosso pastor, entendeu? Tem lutado para organizar a igreja, e os líderes
cada um no seu lugar, também fazer o teu papel. Agora tem gente que, não, meu negócio é Jesus, meu pastor é Jesus, está escrito lá, eu sou o bom pastor da vida. Será que esse pastor da vida brasileiro? Entendeu? Tem sempre um argumento. Os desigrejados são pessoas insubmissas, que contribuem para a não edificação da igreja e que faz com que Satanás se regozije nesse século 21 pela igreja, sabe, pelas atitudes dele. Então vamos banir Satanás do nosso meio, vamos edificar a nossa igreja. Ou então Cristo em casa, né? Então outros chamam de Cristo em casa. Então a igreja se edifica pela autoridade. Essa autoridade vem de Deus a Cristo, de Cristo aos apóstolos, por conseguinte a pastores, diáconos e líderes de um modo geral. Amém, queridos? Então a autoridade de Deus. Eu gosto de uma palavra. Quando eu falo autoridade de Deus, não, eu estou me prendendo só à igreja, não. Nós somos crentes. Onde quer que estejamos, temos que nos submeter aos nossos líderes. Chega no teu trabalho, não, pô, só a Deus, só obedeça a Deus. Meu pastor é Jesus, né? Canta até ele. Não tem um hino aí, eu sou de Cristo. Então, nós temos que ser exemplo, submeter a nossa liderança em qualquer lugar. Tem uma passagem, né, que o Paulo é esbofeteado, ele fala, chama de parede branqueada. Rapaz, como é que fala assim com o sumo sacerdote? Não, perdão, não sabia. Não, mas você bateu em mim. Não, ele é autoridade. Então a gente tem que respeitar a autoridade. Se você não respeita teu pai, tua mãe, não respeita teu irmão, não é? A palavra de Deus diz isso, o patrão. E tu está vendo, tu vai respeitar quem? Deus. Ah não, eu me submeto a Deus. Submete a Deus porque ele está aqui. Porque se tivesse, você não faria isso. Então o exemplo é esse. Você chegou na escola, os inspetores da escola, os jovens, os professores, né? A gente vê às vezes aí que dá mais trabalho às vezes numa escola, o crente, filho do crente. Depois vai saber que é evangélico. Ah, eu sou evangélico. Então a gente tem que ter esse tipo de cuidado e saber que a edificação da igreja passa também pela autoridade de Deus, mas num espectro muito maior. Não é só Jesus aqui na igreja, entendeu? Serve para mim, para todos nós. Vamos edificar a igreja. A gente já falou de exemplo aqui, né? Mau testemunho. Depois o cara diz, ainda é filho de crente. Eu já vi professor falar isso. O que mais me dão trabalho são os filhos dos crentes. Não é que aconteça isso, se tiver o mundo se levanta e diz que todo mundo que dá trabalho é crente. Então por isso que a gente tem que evitar isso. Amém, queridos? Amém. Então a autoridade de Deus. Então nós temos que edificar a igreja e nos submeter a toda a autoridade constituída. Não existe o único valente que o crente tem que conhecer é o valente de Jacó, né? Amém, queridos? O negócio de querer ser valente, isso é abominação ao Senhor. Nós temos o valente de Jacó que peleja por nós. Esse é valente. Ele manieta o valente que se diz valente, imitador, né? Mentiroso desde o princípio, despoja ele dos bens. Um dia ele foi na nossa casa, né, nos tirou da mão de Satanás, do falso valente, falou, não, agora tu está comigo. Eu sou o valente de Jacó. Agora eu quero ver se ele pode ir contigo, enquanto eu estiver contigo. Então, o que está conosco é o Senhor. Ele é o valente. Não precisamos de valentia, precisamos sim edificar a igreja. Com oração, com exemplo, com a palavra, não é? Amém, queridos? Agora a gente está encerrando aí, pastor. Cálculo que eu fiz de 5 minutos, viu aí? Deu certo. Amém? Então, a autoridade de Deus.
Glórias ao nome do Senhor. Eu falei a palavra que eu gosto, aquela em Romanos que diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então, quando você resiste a uma autoridade instituída, você está se opondo à ordenação de Deus e está trazendo sobre você maldição. Por que minha vida não prospera? Por que espiritualmente? Porque você não está observando essas coisas, você não está respeitando. Está na Bíblia, lá em Romanos 13, toda autoridade, independente de onde quer que esteja, fora da igreja, dentro da igreja, instituída por Deus. Então a gente edifica a igreja quando se submete à autoridade, sem pré-julgamento. Meu chefe é adúltero, eu não vou obedecer. Não interessa, ele está autoridade. Toda organização humana tem as autoridades. Deus permitiu tal instituição. Nós temos que nos submeter. Amém, queridos? E para encerrar, a sexta coisa é instrução pessoal. Amém, querido? Instrução pessoal. O que é isso? Instruir pessoalmente, né? Nós somos a igreja. Muitas vezes o pastor fala genericamente para todos, mas há necessidade de instruir pessoalmente, né? O pastor pega aqui: não, você tem que trabalhar, continua. O cara às vezes trabalha 14 horas por dia, não está dando. Não, eu estou no caminho certo. Esse cara precisa ser tratado, ele está trabalhando muito, né? O pastor fala: você é o cabeça, continua com a autoridade. Aí o cara não deixa, está em casa, entendeu errado. Genericamente, o pastor fala para a igreja que o homem é o cabeça, mas o cara entendeu errado, porque ele é um déspota, um tirano em casa. Então há que se tratar individualmente essa pessoa. O pastor um dia, sabendo do fato, vai chamar e vai tratar individualmente, pessoalmente. Então, cada pessoa é um indivíduo, tem uma particularidade, e isso edifica a igreja quando a gente trata isso. O pastor tem assuntos que o pastor tem que só ele pode tratar, e tem assuntos, tem coisas, né, que nós líderes tratamos, né? Quando o professor dá aula, observa os alunos, né? Às vezes tem um que tem mais dificuldade de entender. Se você puder dedicar um momento com ele, né, você vai fazê-lo. Tem outros que precisam de mais atenção, né? Às vezes o pastor não pode visitar todo mundo, mas você como professor, ou como líder, como irmão, você é sacerdote, né? Sacerdócio real, vai lá e dá atenção àquele irmão, né? Tem irmão que fala: tem doente, ninguém foi lá. Tem irmão que precisa, né? Mas o processo, né, de regeneração, ou de, enfim, de Deus na vida dele é mais lento. Então nós fomos chamados para isso, para poder enxergar essas coisas e na instrução pessoal, no carinho pessoal, na dedicação, fazer com que esse irmão se torne uma pedra eficaz naquele muro de arrimo, e não deixar que a encosta caia sobre todo aquele povo ali daquela comunidade. Amém, querido? Aí eu botei: cada pessoa é valiosa, cada pessoa é amada por Deus, e Ele quer chegar a cada um com sua graça, com seu amor, com sua medida justa do que cada um precisa. Amém, queridos? Então, instrução pessoal, lá em 1 Timóteo 5:1-2, eu gosto muito dessa palavra, que fala disso, instrução pessoal. Até bom para a gente aprender, né? E às vezes o cara acha que é o líder, que pode falar do jeito que ele quer, né? Não é legal. 1 Timóteo 5,
1 e 2. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como irmãs, com toda pureza. Amém, queridos? Veja a diferença. Cada um tem que ser tratado de um jeito, cada um, sabe, pessoalmente. Você vai tratar o idoso, exortá-lo. Não, eu sou líder, tem que, tudo bem, vai te respeitar, mas você vai tratá-lo com carinho, né? Eu gosto daquela palavra que diz que a gente tem que tratar nosso irmão como superior. Você não chega para o teu superior, eu nunca vi, né, um sargento chegar para o capitão e vem cá, meu irmão. Não, sim senhor, não senhor. Assim, todo irmão não diz, não, se o irmão tiver, entendeu? Enfim, um status social tal, você está, não, todo irmão é superior. Então, quando a gente trata o nosso superior, a gente trata com respeito, com deferência, né? Humildemente. Então, isso aí que Deus quer, isso edifica a igreja. O irmão se sentir amado, respeitado. Amém, queridos? Então é isso, essa palavra, instrução pessoal, a gente tem que diferenciar o tratamento. O idoso tratamos de uma forma, os jovens de outra, respeitosamente, sempre com aquele pensamento na frente, tratando como se fosse superior. Amém, queridos? Eu acho que está no fim essa palavra que Deus colocou no meu coração. Ok? Eu gostaria de orar, pedir ao pastor Xavier para orar pela igreja. Ok? Deixa que a igreja ficasse em pé. E aquele que sentiu que essa palavra parou o coração, que quer mudar em alguma coisa, eu quero, sabe, amar mais, eu quero saber tratar os meus irmãos, enfim. Aquele que queira oração nesse sentido, algum ponto dessa palavra, desse estudo, que você acha assim, poxa, isso falou comigo, eu quero orar para melhorar nessa área. Eu gostaria que você viesse aqui à frente, que eu gostaria de fazer essa oração. Amém, queridos? Enfim, a gente olha em algum ponto aqui que foi apresentado. Esse ponto eu não tenho correspondido. Eu gostaria de orar. Eu creio que o Deus que a gente serve, que tem um projeto de edificação da sua igreja, Ele vai operar em você, através de você, para que essas coisas aconteçam na tua vida. Amém, queridos? Deus quer trabalhar na vida da igreja, porque é um projeto de Deus, é um plano de Deus, a edificação da igreja dele. Então, para que a igreja seja edificada, eu tenho que melhorar em muitas coisas, você tem que melhorar. Nós, daqui a um tempo, talvez uns 6 meses, a gente vai estar em outra igreja, cujo número de membros vai estar em torno de 1.500. A gente vai sair daqui com máximo de 800 membros. Então a igreja, que é todos nós, né? Eu gostava até do falecido pastor Cassiano, que ele dizia: pastor não gera ovelha, ovelha que gera ovelha. Eu usava esse termo. Então nós, como ovelhas do Senhor, todos nós somos, é que vamos gerar ovelhas para aquele tempo. São 700 pessoas no mínimo. Então a igreja tem que estar muito bem alicerçada, muito bem edificada, para que a gente consiga o nosso objetivo e que a gente venha levar vidas, sabe, para aquela igreja lá, que vai ter espaço. Eu creio no meu coração que não vem mais pessoa aqui por falta de espaço, mas lá vai ter espaço e a gente vai ter que trabalhar muito. E trabalhar muito, mas se nós estivermos edificados, né, na rocha, seguindo todos esses parâmetros aí, Deus vai trabalhar muito mais rápido e muito mais fácil. Amém? Eu gostaria que a igreja estendesse suas mãos para os irmãos que estão aqui na frente. Amém? Eu gostaria de fazer essa oração.
Senhor amado, nesse momento, Pai, eu quero te apresentar a vida de irmãos, Pai, que estão aqui na frente, Pai, no nome de Jesus, de pessoas, Senhor, sabe, que se colocaram no teu altar, humildes, Pai, pedindo a Ti, Senhor, para que Tu operes, Pai, nessas áreas, Senhor, que eles possam, Pai amado, em nome de Jesus, estar na Tua presença, repreende, quebra todas as barreiras, que eles possam amar mais, que eles possam reconhecer a autoridade onde quer que estejam, que eles possam se dedicar mais à oração, Paizinho querido, que eles possam ser exemplo na sua casa, no seu emprego, na vizinhança, Paizinho querido, Deus amado, Deus vivo e poderoso, que ouve e responde a nossa oração. Responde a oração desses irmãos nessa manhã, para a glória e engrandecimento do Teu nome e da Tua igreja, Pai, no nome de Jesus. Amém. Pastor Xavier. Amém. Vá no seu lugar. Nós vamos. Só quero fechar aqui com o Juarez. E essa palavra, esse tema da edificação da igreja, nos traz assim, nos remete a um pensamento, o seguinte pensamento: na edificação da igreja, a igreja nunca está pronta, né? A igreja não está pronta. Ela estará pronta com a volta de Jesus, não é? Então você não está pronto, eu não estou pronto. Lembra-se que Paulo disse: deixando as coisas para trás, prossigo, avançando. Então, você pode ter 50 anos de crente, mas ainda não está pronto. E aí é o que o apóstolo Pedro fala aqui, que o Juarez citou, em 1 Pedro capítulo 2, só para a gente fechar aqui, para ter um intervalo. Hoje, daqui a pouquinho, estamos recebendo um pastor de fora, o pastor Alessandro Cassiano, tem uma apresentação, então por isso nós estamos assim, acelerando. Então, 1 Pedro capítulo 2, versos 4 em diante, olha só, veja só o que aqui ele fala da pedra angular, não é? É Jesus Cristo, que foi ilustrado ali naquela construção. Então ele diz assim: chegando-vos para ele, Jesus, não é? A pedra que vive e rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, nós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois, por isso está na Escritura: este ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Então, percebam aqui, que nós somos essas pedras vivas, nós somos edificados, essa casa espiritual, para sermos sacerdócio santo, a fim de que possamos oferecer o sacrifício vivo. Então, todo esse processo, deixa aí um pouquinho aí, Deus, por favor, na tela ali, deixa fixado ali, para a gente sempre deixar as mensagens um bom tempo, Deus, para fixar bem. A gente sempre fixa melhor visualizando. Então, para a gente saber que a igreja não é essa estrutura aqui, a igreja somos nós. E eu faço a igreja, não é? Você faz a igreja. Nós somos chamados para isso. Precisamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus, para que o mundo veja essa diferença. O mundo precisa ter essa percepção da diferença que existe entre... Nós já estamos terminando. Vamos ficar em pé? Amém.
ter um intervalo e vamos ter um momento assim para você tomar uma aguinha e voltar logo, ir ao banheiro. Mas coloque a mão no seu coração, você como igreja de Jesus, como pedra viva, entende? Você deve oferecer a Deus um sacrifício vivo, sacrifício na presença dEle. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra, por esse estudo nesta manhã, Senhor, que nos leva à reflexão, ao pensamento em que nós somos a igreja de Jesus Cristo, somos pedras vivas, Senhor, somos sacerdócio do Deus vivo, para que possamos proclamar as virtudes do nosso Deus, anunciar este mundo que é um Deus poderoso, um Deus vivo, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que santifica o homem, que tira o homem da sua escravidão, das suas mazelas, do seu comportamento totalmente fora da vontade dele, da vontade de Deus. Portanto, Senhor, ajuda-nos. Nós precisamos, eu preciso, todos nós necessitamos, Senhor, do Teu Espírito Santo, da autoridade que vem do alto, para nos curar, nos libertar e nos guiar. E assim estejamos glorificando o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Amém.